Você é o meu assistente agora. Já está gravando. Tá bom, vamos começar lá. Então, boa tarde, pessoal. Hoje nós estamos aqui com o Davi, que está aparecendo aí para vocês. Ele é o corretor, que vai explicar um pouquinho para vocês do trabalho dele. E aí vocês vão fazendo perguntas, tá? Davi, pode falar um pouquinho com eles. Só um Pessoal, vou pedir momentinho, para Oi, vocês pessoal. desligarem os microfones, tá? Débora, só lembrando, hoje é dia 7, tá, de junho de 2021, Isso, dia tá 7 de bom? junho de 2021. Pessoal, desliga os microfones e Estamos vamos deixar as convidando perguntas outros aqui no chat. sobre corretor de imóveis, né? Davi, o nosso participante, nosso convidado aí, tá? A gente passa a palavra para ele, para ficar falando aí sobre a questão dos corretores de imóveis, né? Como trabalham, como que age, os valores das casas, enfim, né? Ele vai dar uma explanação para a gente aí. E os alunos ficam atentos, né? Faz as suas anotações e depois façam as suas perguntas, tá bom? Vamos lá, Davi. A palavra é sua. Isso aí, Oi, Davi. vamos lá. Tudo bem, pessoal? Eu sou Davi. Na corretagem, a gente não usa o nome verdadeiro, né? Meu nome é Jorge Davi. Eu sou corretor de imóveis desde 2009. Eu trabalho para uma construtora, né? Uma construtora. E a venda do corretor de imóveis eu costumo resumir em coisas simples, né? Da forma mais simples. O corretor de imóveis, ele tem que ser bem resiliente, porque vem bastante coisas no dia a dia, é, é muito não e pouco sim. A gente sai todo dia à procura de uma pessoa que te fala sim. E é bem gratificante, porque você consegue realizar coisas assim financeiras, né, para a família, que outras profissões não te dá essa possibilidade. Questão assim de valor do apartamento, como que a gente chega nessa condição, né, no qual que é o preço certo? Aí tem bastante coisas, né, que pode interferir no preço do imóvel. Sempre localização, né? Localização. Quanto mais bem localizado, igual por exemplo, aqui em São Paulo, se a gente for pensar lá nos Jardins, em Moema, essas regiões aí, o preço de um metro quadrado, ele está em torno de 20 mil metros. Se você for pensar em Itaquera, ele está em torno de 6. Se você for para uma mais afastado, ele está em torno de 3, 4. Se você pensar de uma mesma construtora, eles usam praticamente o mesmo material. Então, um dos fatores que determina basicamente assim um preço de um imóvel é a localização. Eu tenho 48 anos, né? Tenho idade bem diferente da de vocês aí. De repente, o que eu penso, o que eu falo, pode ser que não seja aquilo que vocês esperam, aquilo que vocês queriam, né, escutar. Que eu estou vendo as carinhas de vocês aí. Eu já tenho 3 vezes a idade de vocês, né, ou um pouquinho mais. É, Questão de como que se consegue comprar um imóvel, né? Você pode comprar um imóvel à vista, trabalhar, juntar um dinheirinho, comprar à vista. De repente você pode conseguir um financiamento direto com uma construtora. E as outras linhas de crédito são bancário, né? Você vai no banco e consegue seu financiamento. Hoje, o cliente ele não vai no banco, ele escolhe um corretor, entrega a documentação para esse corretor e o corretor que faz todo esse processo, que vai no banco e busca o crédito. Tem duas modalidades, né, que a gente usa. Tem o SFH, que é Sistema Financeiro de Habitação, que é o comum, que não tem nenhum auxílio, né? Não tem nenhuma ajuda do governo, é onde que a pessoa que busca o imóvel, que vai querer comprar o imóvel, ele vai arcar com todas o que precisar, né? Tudo o que precisar do imóvel, ele vai ter que arcar. E tem os outros programas que tem ajuda no governo, né? Igual se a gente for falar no Casa Verde e Amarela,
Dentro do Casa Verde e Amarela, tem os outros programas também. Tem uma linha de crédito que chama HMP, que é Habitação de Moradia Popular. Essas outras linhas, de alguma forma, ou a prefeitura, ou o governo do estado, ou o governo federal vai dar algum tipo de subsídio, de ajuda, de uma é documentação, outra é ajuda no terreno. E tem uma, além, dentro dessas modalidades, tem uma outra que chama HIS, que é Habitação de Interesse Social, né? Então, as linhas de crédito é mais ou menos essa daí. É, questão assim de valor de parcela, né? O- é, o valor de uma prestação que você pode pagar, você pode comprometer 30% do que você ganha. Uma pessoa que ganha, vamos falar um número redondo, tipo 3.000, ele pode ter uma prestação de 30%, seria R$ 900. Uma pessoa que ganha 10.000, ele pode ter uma prestação de R$ 3.000. Então é mais ou menos nessa métrica aí. Aí vocês podem ir perguntando aqui, que eu estou vendo aqui as mensagens, e aí eu vou tentando ir responder. Tem alguma curiosidade? Era mais ou menos nessa linha que é a curiosidade de vocês. Então, eu estou acompanhando aqui, porque eu estou perguntando, porque você está falando, né? E aí eles ficam quietos. Quando eles ficam quietos, eu fico com Então é dúvida bom. se eles estão. É, porque você está explicando como funciona a corretagem. Aquela parte que você falou sobre a localização do terreno, eu fiquei na dúvida. Uma mesma construtora que tenha, por exemplo, igual acontece esses vários predinhos que estão aparecendo agora, né? Sim, sim, Ele sim. vai mudar de valor, mesmo ele sendo o mesmo, ele muda de Isso, isso. valor dependendo da localização. Isso. Não é Por isso? exemplo, eu tenho uma construção, um apartamento que eu vendo que fica na Vila Mariana. E Aham. tem o mesmo prédio no Patriarca. Então, no Sim. Patriarca, ele custa em torno de 150 mil e na Vila Mariana ele custa em torno de 230 mil. Então, é o Caramba. mesmo projeto. Por Então, a conta da localização, localização, né? isso, é muito importante. Essas outras coisas, né, material, qualidade, é importante também, mas é um dos fatores que é gritante mesmo é a localização. É a localização. E o que determina, assim, o maior aumento do preço do imóvel, no sentido de localização? A localização são os bairros nobres, né? É, igual, por exemplo, aqui na capital a gente tem a Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Se você for comprar um imóvel do lado do centro, do lado do centro, do lado de cá, né, do lado do centro da Marginal, ele custa no mínimo o dobro se você só atravessar uma ponte e comprar do outro lado. Nossa. E a mesma Porque coisa. a mesma coisa. As regiões mais caras, né? Moema, Itaim, Vila Mariana, Barra Sim, Funda, Vila Romana, Lapa, essas são as regiões mais caras. entendi. A Ana Júlia está perguntando. Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba, Suzano, né? Poá. Aí, aqui são outras cidades, né? Nessas É, cidades, A época de pobre, Débora. se você for peraí. comprar alguma coisa perto do centro, ele vai ter o preço. Se você ir afastado do centro, ele vai ser tipo 3 vezes, 4 vezes mais barato o mesmo Mais imóvel. barato, né? Isso. E a Ana Júlia está perguntando aqui, qual é a maior preferência das pessoas na hora de comprar casa ou apartamento no momento? Tem uma preferência? Ó, a preferência das pessoas é sempre por casa, né? As pessoas sempre querem casa. Só que a gente tem a questão de não ter terreno. Existe a necessidade de construir prédios mesmo. Não tem como a gente fazer casas para todo mundo, que cresceu muito a população urbana. Aí cai no outra, na parte da necessidade, né? A gente deixa um pouquinho o que a gente quer e caminha para a necessidade. Que às vezes a pessoa precisa sair do aluguel, ou a pessoa vai casar, precisa de um cantinho. Ele acaba ficando com o apartamento,
devido ele não ter condição de comprar uma casa, ou então para ele comprar uma casa ele teria que ir muito para os pontos periféricos. Entendi. Então as pessoas sempre querem casas. Sempre querem casa. Interessante. E, e em relação a essas casas, né? Quando alguém chega, por exemplo, com uma preferência, como você trabalha a questão do perfil do seu cliente? Porque você tem que entender o que ele quer, né? E a Isso. nossa eletiva aqui é construindo sonhos, né? Porque todo mundo tem o sonho de ter o seu espaço, a sua casa. E como você identifica esse perfil no seu cliente? É um ponto interessante para a gente conseguir fazer a venda, todas as pessoas de cara, eles não admite, a pessoa não admite a real necessidade, né? Tem pessoas que chegam, eu quero uma casa, eu quero 3 dormitórios, eu quero não sei o quê, eu quero isso. Mas a realidade dele, a necessidade dele é bem menor, entendeu? Então a gente traz ele para a realidade Você diz e no sentido de realidade social. é necessidade mesmo. Igual, por exemplo, às vezes eu falo, eu quero um apartamento, eu quero uma sacada, eu quero vaga, 2 vagas, eu quero. E aí quando você vai conhecer a pessoa, ele não tem carro, ele tem uma condição Ah, bem simplesinha, existe um sonho bem maior. É a mesma coisa quando a gente sonha com carro, né? A gente não sonha com aquele carrão e depois sim. a gente compra sei lá, um GM, um carrinho mais simples. Um Fusca, né? O Fusca não chega a ser carro, né? Mas o ponto da gente conseguir trazer o cliente até o fechamento, mostrar para ele qual é a real necessidade dele. Aí quando você faz ele entender que a necessidade que ele diz que tem, são necessidades ocultas, né? Sim, Que às vezes eu coloco uma outra coisa para cobrir a real necessidade minha. necessidade. Isso. O ponto mais fácil, igual você falou, é quanto mais você conhecer o cliente, mais perto da venda você tá. Entendi. Tem que entender o que que ele sabe, o que que ele quer, o que que ele pensa, onde ele trabalha, quanto que ele ganha, se ele tem filhos, o que que ele pensa do futuro, se ele quer casar logo, se ele pretende de repente só iniciar. Tem gente que quer só começar, porque é muito importante começar. Tem gente que quer um apartamento de 1 milhão, mas ele sabe que ele tem que começar com um de 150 mil. E aí um dia Aham. ele chega lá. Agora, tem a pessoa que pode, um apartamento de 150 mil, ele sonha de um milhão. Se você não conseguir trazer ele para a realidade, não avança. E as pessoas, eles começam, é normal, né? Tudo é assim. Quando a gente vai namorar, a gente sonha, pensa, vê um montão de coisas, né? Quando a gente vai ver um carro, quando a gente vai ver um imóvel, a gente tem tudo isso na cabeça. Aí quando você vai pesquisando, vai buscando, vai vendo, tudo na vida a gente tem que abrir mão. Aí É você começa verdade. a falar, esse pedacinho aqui não é importante, isso não é tão importante, isso aqui não é tão importante. Aí quando você começa, aí tá amadurecendo. Aí as coisas acontecem. É Respondi? verdade. Então, é interessante vocês olharem aí, ó, que não é só eu querer comprar, É, né? Eu tenho que saber se eu tenho condições. E essa parte do ter condições aí vai determinar tudo, né? Tanto a questão de aonde você vai morar. Deixa eu só desativar o som aqui do Messias. Não só aonde você vai morar, porque vocês viram que o mesmo apartamento ele tem um valor diferente dependendo do lugar aonde está, mas também se você tem condições de pagar, né? Tem essa questão também. Você consegue arcar com o preço desse sonho e esse valor ele vai ser determinado também pela quantidade de cômodos. A gente estava falando, Davi, sobre como a quantidade de cômodos de uma casa vai demonstrar, por exemplo, a situação financeira de uma pessoa. Não é? Não a faz metragem, diferença? né? Isso, a Isso. metragem. A metragem, porque a conta é feita em cima do tamanho do imóvel. Aham. Igual, por exemplo, tem gente que chega aqui e fala, eu quero uns 70 metros, que já é um apartamento mais ou menos. Hoje,
é muito comum um apartamento de 2 dormitórios, tá na faixa de 35 metros aqui na capital de São Paulo, né? É na faixa de 35 metros, um apartamento econômico. Agora, os apartamentos de alto padrão, aí tem todo tamanho. Aí vai depender mesmo. Quando você vai trabalhar no alto padrão, eu tenho 11 anos, né, de mercado. Eu comecei no econômico, depois eu fui para o alto padrão, eu vendi os apartamentos de 250 metros, 200 metros. Aham. E aí, desde 2014, eu voltei para o econômico. Entendi. No econômico, é esses apartamentos pequenininho, existe muito sonho, a pessoa está flutuando, aí você tem que trazer ela para a Para a realidade realidade, né? e vai mostrando devagarzinho, ó, é assim, é assim. E outra coisa que é bem importante, eu costumo dizer para todas as pessoas, quando você quer uma coisa, um bem, qualquer coisa que você quer, se você não tiver dúvida no seu coração, isso já existe. É só uma questão de tempo. Às vezes a pessoa quer um apartamento grandão, mas ele pode um pequenininho, ele compra um pequenininho, daqui 5 anos já teve valorização, ele já conseguiu pagar um pedaço da dívida. Vamos pensar aí, num imóvel de 200 mil, de repente daqui 5 anos você deve só 100. E o imóvel ele dobra de preço num prazo de 10 anos. Então, se você comprar um Caramba. imóvel hoje de 200, daqui 5 anos ele vai estar 300. Se você estiver devendo só 100, você já vai ter tipo 200 mil, que já dá para você dar um pontapé no negócio bacana. É sempre dizem que o imóvel é um investimento, né? Não é um gasto, né? Porque ele se valoriza, mas ele também pode perder o valor, não pode, Davi? Ó, em toda a minha vida, eu vou fazer 48 anos, eu nunca vi um terreno, uma casa, um apartamento perder o valor. Se você Olha, for ver onde que você mora, onde que você está perto, e você vê, quanto que custava aqui 10 anos atrás, você vai ficar de boca aberta, quanto que era o preço. E nesse período que eu tô, igual eu comecei em 2009. Em 2009, os apartamentos econômicos, ele era 45 metros, com vaga, e você tinha possibilidade, né, no Minha Casa Minha Vida, você conseguia comprar um apartamento aí desse valor aí. Nesse tempo custava 150, 130, 120. Até perto do metrô, uns 3 quilômetros mais ou menos, 2 quilômetros, até menos, nessa faixa de preço. Hoje, um apartamento na mesma localização, na faixa de 35 metros, sem a vaga de garagem, ele já está um pouco acima de 200. caramba, Para você ver como que mudou. Esses apartamentos que eles custavam 150, 130, hoje eles estão 300. caramba. Então, Ou seja, muda nunca muito. perde, né? Nunca, nunca. Nunca perde. Ele, ele Licença. pode ficar parado, né, um período, Aham. mas o imóvel ele não consegue ficar estagnado. Ele vai chegar uma hora que, de repente, ele sobe pouquinho, daqui a pouco dá um pico, depois vai mais devagar, daqui a pouco sobe, mas em média, em 10 anos, ele vai dobrar o preço. Até porque a gente tem que pensar com a quantidade de procura, né? Principalmente aqui na cidade, né? Muitas pessoas procurando Tem muito, imóvel, muito. então o preço vai subir mesmo. O Pedro está perguntando aqui, ó. Pedro, faz a sua pergunta para eu saber no sentido de melhor que você está usando. Quando você fala melhor, é o quê? Que ele colocou qual o melhor, É, condomínio ou apartamento? tipo assim, melhor, tipo assim, pra começar ou, tipo assim, já começar vivendo, sabe, tipo assim, é melhor condomínio ou apartamento pra já começar ou já seja um momento, não sei como elaborar. Falando de segurança? Não é só isso, mas, tipo assim, só pra começar a dizer qual que é o melhor, condomínio ou apartamento? Só pra começar. O condomínio ou Ah, casa, você quer dizer uma casa no apartamento, uma casa na rua? É, isso que eu não entendi também. tem um condomínio aqui perto aqui em frente aqui à minha casa. Aí tem Hum, um monte de outras casas junto, que é aqui na rua. Aí eu sim. quero saber se o condomínio é melhor que o apartamento ou não. Aí vai de cada pessoa, porque assim, ó, vamos pensar assim que você mora na rua, numa casa na rua. Aí você não tem custos com condomínios, né? Com condomínio.
A maioria das pessoas fala, condomínio é pro resto da vida, é um aluguel, é isso, é aquilo, né? O condomínio, o que que é? É um dinheiro que é recolhido para quê? Para fazer a manutenção coletiva. Aí você vai pôr um porteiro. Se você chega de noite, ele vai abrir a porta para você. Se chega uma pessoa, não consegue entrar, porque ele vai Professor, trancar ali a desculpa, mas porta. eu não ouvi essa parte. O que foi? Não, porque eu não ouvi o que o professor tinha falado. Ah, Cortou aqui. tá. Essa parte do condomínio? O que Vou que é voltar melhor? então. Vamos voltar lá. Eu estava falando que assim, a questão de morar na rua ou morar em um condomínio. No condomínio tem condomínio de casas e tem condomínio de apartamento. Entre morar numa rua, numa casa sem condomínio e morar num condomínio, qual que é a diferença? As pessoas, eles pensam que o condomínio é tipo um aluguel. Ah, eu vou ter um aluguel pro resto da vida, eu vou ter que ficar pagando isso. O condomínio, ele é uma comodidade. Por quê? É um dinheiro que todas as pessoas vão dar. Para que esse dinheiro? Esse dinheiro é para cuidar da portaria, da toda a parte externa do seu prédio, do jardim, se tiver uma quadra, tudo que tiver externamente, ele vai ser cuidado com esse dinheiro. Além dos profissionais, né? Vai ter alguém para limpar, vai ter alguém para cuidar do lixo, vai ter o porteiro para abrir o portão para você, para não deixar um estranho entrar. Então, o condomínio ele é um serviço, ele é uma comodidade, ele é uma segurança. Quando você mora numa casa na rua, aí você não paga nada disso, né? Ah, eu não pago condomínio, não tem despesa, não tem isso e aquilo. Só que o portão engripa direto, você tem que ir lá passar óleo, enferruja, você tem que limpar, a calçada estraga, você tem que reformar, as paredes externas, tudo, ela acaba desgastando, tem que ter manutenção. Quando você for pensar, a única diferença é que esse serviço do condomínio você terceirizou, você não faz. Ou você não paga diretamente. É pago mensalmente e vem em forma do condomínio. O condomínio é bacana porque é uma segurança. Igual, por exemplo, você trancou a porta, foi viajar, a possibilidade de quando você voltar e está tudo certinho é 99%, né? Agora, se você tem uma casa na rua, como que é? Você vai viajar, você não fica tranquilo, não é? Assim que acontece com as pessoas. Então é mais ou menos isso aí. Agora, por exemplo, se você tem um condomínio de apartamento e você tem um condomínio de casa, qual que é a diferença? O apartamento eu vou erguer para cima, né? As casas eu vou fazer no chão. Então, casas eu vou precisar de mais terreno, de mais espaço. Então, o custo de um condomínio de casas, ele vai ser um pouco mais caro, porque mesmo se eu fizer 200, 300, 400 casas, eu vou precisar de sei lá, 10 campos de futebol. Agora, para eu fazer 300 apartamentos, eu consigo fazer num terreno de 3.000 metros. Então, tem essa questão aí. Mas aí tudo é uma comodidade. Entendi. O Davi, o Matias perguntou assim: condomínio não é a junção de vários apartamentos? Você está perguntando em qual sentido, Matias? Da quantidade de casas, porque ele está falando do valor, né? Do preço que você paga para aquela taxa de condomínio, né? É isso que eu estava falando. Não era, Davi? Isso. O condomínio, vamos pensar assim. A gente mora todo mundo aqui numa vila, uma vila fechada. Aqui tem 200 casas. E para fazer a manutenção, a gente precisa pagar lavar as calçadas, para podar o jardim, para pôr um porteiro para abrir a porta e fechar. Vamos pensar, gasta 50 mil por mês. Esse valor, ele vai ser dividido entre as pessoas. Essa que é a conta do condomínio. Tem que ter um fundinho de reserva, porque às vezes acontece alguma coisa, mas é basicamente essa que é a forma que a gente faz o condomínio. Isso, a Respondi? taxa, né? Isso, Entendeu? isso. Nós temos uma casa em estudo, tá, Davi? Que é a casa da Sim, Ana Júlia. Ela quer mostrar a casa dela para você. Porque, tá assim, bom. quando a gente começou a trabalhar essa Hum. questão da casa, né? Eles fizeram a planta da casa deles. E nós descobrimos que a casa da Ana Júlia não é uma casa, né, Ana Júlia? Cadê você, Ana Júlia? A casa da Ana Júlia é um palácio.
A avó dela contou a história da casa dela, né? Pra gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. A janela. Tá dando para Viu, ver a Davi? minha Depois tela? eu fazer uma pergunta, Débora. Depois, Davi, eu quero que você fale um pouquinho sobre a questão da amortização, de usar o fundo de garantia para fazer o financiamento, tá? Dê uma palhinha sobre essa questão aí. Quando você vai fazer um financiamento, né? Que você já trabalhou 3 anos CLT, boa parte do dinheiro dos financiamentos, ele vem do fundo de garantia. Aí, devido vir do fundo de garantia, quem já trabalhou 3 anos, ele pode usar o dinheiro que ele tiver lá para, de repente, como entrada, ou de repente para abaixar o valor que ele vai financiar, né? Então você pode ter isso aí. E tem um benefício também. Quem contribuiu 3 anos, ele tem o direito de um redutor na taxa de juros na Caixa, né? Que é 0,5%. Se você fosse pagar uma taxa de 8, você pagaria 7,5. Fosse uma taxa de 6, 5,5. A taxa, ela é diferente, né? Para quem vai fazer um financiamento no SFH, que é o Sistema Financeiro de Habitação, e é diferente para quem vai usar essas linhas de crédito do Minha Casa Minha Vida, do HIS, que é Interesse Social, do HMP, que é Habitação de Moradia Popular, que existe os benefícios, né, o subsídio dos governos. Agora, a amortização do fundo de garantia você pode usar a cada 2 anos. Cada 2 anos você vai lá na Caixa, eu devia 100 mil, eu tenho 10 de fundo. Aí eles vão colocar 90, vai diminuir sua dívida. E aí você tem a opção, ou você reduz o período, né, o prazo que você tinha de financiamento, ou você pode abaixar um pouquinho a parcela. O prazo ele é sempre mais vantajoso, porque, por exemplo, né, se você devesse 100 mil, tivesse uma prestação aí, sei lá, de R$ 1.000, e você fosse pegar 10 mil para amortizar, ia cair, sei lá, 80, R$ 90 na parcela. Então cai bem pouquinho. Agora, se você tem uma prestação de 1.000 e você tem 10 mil e vai lá amortizar, você consegue amortizar 35, 40 parcelas. Interessante Então, isso, hein? e dinheiro, né? Dinheiro, a hora que você tiver dinheiro, você consegue. Hoje toda a conta que você faz, assim, quando você faz financiamento, você vai ter uma conta no banco, tem um aplicativo. Antes de você usar a amortização, você tem as duas opções de entrar lá, você faz a simulação, se você quer abaixar o valor da parcela ou se você quer encurtar o tempo. Aí depois que você faz a simulação, aí você efetiva. Entendi. Daqui a pouco a gente volta nesse da amortização, que a gente vai falar sobre adquirir um imóvel, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tô. Então, essa é a casa da Ana Júlia, tá, Davi? Você não conhece ainda, mas essa é a casa da Ana Júlia. Cadê você, Ana Júlia, para você contar a história? Tô aqui, professor, só que eu tô com condições de abrir o microfone agora. Por quê? Porque tá mó... Tem gente conversando aqui, não tá legal pra ouvir. Fala para eles ficarem quietos, que a professora tá mandando. Eu tô na casa Cadê da minha tia hoje. tá nessa tia. Sua avó não tá por aí? Não, minha avó ia vir aqui. Que pena, tá vendo? Então, a gente está estudando a casa da Ana Júlia. A Ana Júlia fez a planta da casa dela, né? E a gente estava falando sobre valor de imóvel. Então, o que você precisa saber, Davi, para dar o valor para esse imóvel dela? A gente leva sempre em consideração, né, a localização, e aí a gente tem que saber a área construída. Um engenheiro, um avaliador, quando ele vai ver o preço de um imóvel, o que ele faz? Geralmente ele liga para as pessoas. Ele vê onde que é o imóvel, ele vê, de repente tem 2, 3 casas lá à venda, tem um prédio em construção. Ele pega esses telefones e liga, faz uma pesquisa. Ele vê mais ou menos, você está vendendo por quanto? Quanto que você está vendendo? Quanto que está ali? Com essas informações, é uma pesquisa de mercado. Aí ele vai chegar no preço dessa casa, entendeu?
Agora, o preço, assim, o que que é importante? Tem gente que valoriza demais, né? O que é da pessoa. E tem gente que valoriza um pouco menos. A gente tem que fazer essa pesquisa para entender mais ou menos. Ah, na minha rua aqui uma casa vale, sei lá, 200 mil, vale 250, para você ter mais ou menos o norte. Então, para a gente fazer uma avaliação, precisaria saber o endereço, né? A localização e a área construída. A gente tem que ver também o estado de conservação. Tá bem conservada? Como que tá isso? Vou te mostrar a planta que a Ana Júlia fez da casa dela. Deixa eu achar. Que bonitinha a planta dela. Dá para ver, Davi? Dá. Essa é a planta de uma parte do castelo da Ana Júlia, que, segundo ela, tem várias casas. É que ela não está conseguindo falar hoje. Mas, se eu não me engano, são várias casas, né, Ana Júlia? E essa planta que você fez é de uma. E aí a gente estava trabalhando essa questão do valor do imóvel, né? Então, eles desenharam os espaços. E aí Sim. E aí a gente estava pensando em avaliar. Ana Júlia, onde fica a sua casa? Que bairro? Ele fica na Vila Verde, um pouquinho perto de Itaquera. Ah, Vila Verde. Vila Verde. Aí já é mais caro, né, Itaquera, do que... O imóvel em Itaquera, em Guaianazes, em São Miguel, no Itaim Paulista, tem diferença? Tem. Igual, por exemplo, as pessoas gostam bastante da proximidade com o metrô. Igual, se você tá em Itaquera, dependendo de onde você estiver, você pega um Uber, né, que é comum hoje. Se você estiver perto, ele vai custar tipo R$ 7, Sim, R$ 8, que é o da minha preço casa, é. Uber da praticamente de minha... um ônibus. Então, é bem bacana. Agora, se você estiver em Guaianazes, Itaim, para você chegar no metrô já é um pouco mais distante. E Entendi. aí entra naquela parte que da localização. Itaquera é na faixa de uns 5 a 6 mil metros quadrados. Agora, Então, se a gente for lá para o Itaquera, Itaim, já cai 5 a muito. 6 mil o Isso, metro? isso. Olha só. E no Itaim? Aí vai cair para uns 4. Olha Só quanto que cai. sempre a gente tem que ver onde que é no Itaim. O que que tem pertinho? Igual, por exemplo, às vezes eu posso morar lá no Itaim Paulista, mas é perto do trem, perto de onde eu moro, tem tudo facinho. Eu posso morar no Itaim, num lugar que não tem quase nada. Não tem opção de mercado, padaria, né? Essas coisas assim. Entendi, mas o fator determinante aqui em Itaquera, no caso, é o metrô. O metrô é um dos fatores que determina bastante. E aí tem que ver em volta ali, né, de onde você mora, o que que tem. E São Miguel? São Miguel já é um pouquinho, vai indo mais para o centro. A Isso, referência é sempre o centro. sim. Ali no miolinho de São Miguel, perto da Unixul, já é uma região bem valorizada. E chega a ser quanto ali? Isso. No Curuçá, no Altinho do Curuçá, é uma região bem valorizada. Uma coisa que a gente aprende, que você vai desenvolvendo, quando você vai ver uma região, você coloca no Google a localização, coloca lá no Google Earth e vê por cima como que são as casas. Por ali você consegue ver se tem piscina nessa região, se as casas são todas de telhado, telhado de essa telha romana, ou se é Sim. telha brasilite. Então, esse visual por cima consegue te dar uma ideia da localização que Nossa, que você está pensando. interessante. Então, quer dizer que a aparência do local vai determinar também Vai. o valor do imóvel. Interessante. Nunca tinha pensado nisso, procurar o Isso. preço de uma casa pelos telhados.
Porque quando você vê que naquela região tem casas, tem piscina, essas casas já são bem mais caras do que casa comum. Mas será que Geralmente, vocês acham piscina aí, perto da casa de no vocês? Curuçá, acho. No Curuçá? No Curuçá, acho. Olha, não sabia dessa. Começar a procurar piscina. Isso, nesse altinho ali, nesse violinho ali do... Quando a gente, perto dali da Vila Mara, né? Quando você olha ali que tem um altinho, aquela região ali é meio cara. Lá perto da Uniquisul, também é cara. Interessante. E aí, vocês não têm nenhuma pergunta para fazer? Até o momento? Cadê vocês? Qual foi a maior dificuldade do senhor? Para virar corretor, isso? Sim. Quando eu sou bem ativo, né? O meu comportamento é bem ativo. Quando eu fiquei desempregado, que eu trabalhava numa empresa, né? Numa empresa química. Eu pedi para sair porque eu não estava gostando. Empresa química é sempre pesado. E minha coluna já não estava tão boa. Aí saí lá em 2009. Aí eu saí, eu busquei opção. Aí eu estava mandando currículo, eu tive essa oportunidade numa construtora. Eu fui lá, fiz os testes, eu acabei passando. O que eu decidi? Eu falei, vou fazer um teste. Eu comecei dia 20 de setembro de 2009, aí quando foi dia 30, eu consegui fazer minha primeira venda. Então, em 10 dias eu consegui vender. Eu não tive tanta dificuldade, assim. E aí, no outro mês, eu vendi um, depois vendi 5, 4, que era econômico, aí foi embora. Então, a dificuldade que a gente tem é com a gente mesmo. Eu penso assim, todo dia eu tenho que vencer. Primeiramente, eu tenho que vencer a mim. Se eu conseguir me vencer, eu vou embora. Agora, se eu não consigo me ultrapassar a mim mesmo, aí eu esbarro em tudo e aí fica difícil. Respondi? Respondeu, Júlio? Com certeza. Mais alguma pergunta de vocês? Não. Porque senão eu fico perguntando aqui. Qual foi o bairro mais vendido pela sua construtora? A construtora que eu trabalho, ela está só na capital. Então a gente tem apartamento em todos os lugares, né? É apartamento barato, Minha Casa Minha Vida, na faixa de 150, 170, até 250 mil. Então a gente tem Zona Leste, tem Centro, tem Zona Norte, Zona Sul, tem todas as regiões. A gente é dividido por regional, por Leste, Sul e CNO. O Centro, Norte e Oeste, eles ficam juntos. É mais ou menos igual. Existe tipo um equilíbrio entre as três regiões. Aqui na região leste, tem bastante necessidades, assim, o público é bem grandão. As dificuldades que existe aqui, que a gente tem, assim, é que o pessoal aqui da leste, às vezes você melhora ele mora num bairro tipo Itaim, você oferece para ele Itaquera, ele não quer, ele quer morar no Tatuapé, ele quer morar no Anália Franco. Essa é uma das dificuldades. Na Zona Sul, tudo que a gente coloca lá vende, porque lá é uma região um pouco mais cara, é tudo mais caro mesmo, e aí a gente consegue ajustar. Na Zona Sul, tudo que coloca vende num prazo mais rápido. É mais ou menos assim, mas é dividido igual. Hoje, a construtora que eu trabalho, a gente vende em torno de 150 milhões por mês. Perto de 1.000 apartamentos. É mais ou menos isso que a gente consegue vender na capital. Caramba, 150 milhões, é isso que eu ouvi? Isso. Nossa. A meta anual, ela está ali 1,8 bi. Caramba. É mais ou menos assim. Quando a gente trabalha no econômico, todas as pessoas que você encontra na rua,
elas, a maior parte, elas têm a necessidade e têm condição, porque se vende alguma coisa mais simplesinho, mais barato, eles têm como comprar. Pode juntar duas, três pessoas. E falando em valor de renda, né? Renda a partir de 2.000, já tem condição de comprar um apartamento. Viu? Ó, vocês já podem comprar um apartamento. Então, não é bem simples. Vamos terminar essa eletiva no fim do ano. A nossa culminância vai ser todo mundo com a sua casa própria, pensou? Que maravilha! O quanto antes você começar, é E, melhor. professora, você quer com a gente com 18 anos já quer já uma casa? Oi? Você quer que quando a gente tem 18 anos a gente já tenha já um apartamento? Claro, claro. Eu quero ter a minha também. Seria ótimo, né, Ana Júlia? A gente já vai descobrir aqui tudo que a gente vai fazer para quando vocês tiverem 18 anos, vocês já terem o cantinho de vocês aí, ó. O Davi já está explicando para a gente como é que funciona. Na verdade, não Beleza. precisa morar, né? Ó, Você pode comprar, alugar, tem que começar, é mais ou menos por aí. melhor ainda, né, Davi? Porque a gente compra, aluga e vai ganhando um dinheirinho em cima, ó. Não precisa nem pagar, porque o aluguel se paga. Você comprar Ô, esses Davi, apartamentos econômicos, o valor da parcela, ela costuma ser um pouco menor do que o valor de um aluguel. Viu? Ó, então compensa melhor mais comprar um apartamento desses mais baratos, né? Do que pagar um aluguel. Sim, sim. Sai muito uma mais em conta. Alguém pergunta. perguntando aí. Pode falar, Messias. Então, Davi, eu queria que você falasse em relação à idade, né? É mais Isso. fácil um jovem fazer um financiamento ou uma pessoa que tem uma certa idade? Por exemplo, uma pessoa que tem 60, 70 anos de idade, um aposentado, no caso. Porque eu vejo que tem certa dificuldade dele fazer um financiamento, né? Por causa da sua idade, né? Porque a sua Isso, estimativa de vida é bem pouca, né? Quando a gente vai fazer um financiamento, do outro lado tem um banco, né? Quando a gente vai fazer um financiamento, do outro lado tem um banco. O banco, ele é matemática. O que que ele pensa? Os bancos, ele faz o financiamento para o cliente até 80 anos. Então, por exemplo, se você tem 70, você vai conseguir um financiamento de 10 anos. Se você tem 50, um financiamento de 30 anos. Então é mais ou menos essa linha aí que o banco vai te dar de crédito. A pessoa muito jovem, de 18 anos, por exemplo, que não trabalhou, que não tem os 3 anos de fundo de garantia, dependendo do perfil, ele pode ter um pouquinho de dificuldade. Mas o banco ele é matemática, ele vai pegar ali sua renda, vai ter a pesquisa do seu CPF, de como você, o que que você fez na sua vida, né? Como você comportou, isso aí vai te dar um financiamento. Agora a idade, a pessoa passou de, quem tem renda baixa, né? O público econômico, ele passou de 48 anos, ele já está correndo o risco de não conseguir. É mais ou menos por aí. Tranquilo, Messias? Tranquilo, Messias? Messias? Messias. Acho que ele tá na consulta agora. Deve ser. Mas é isso Então, daí. pergunta. Pode perguntar. É o seguinte, isso é por você, se você realmente você já viu uma casa muito boa com preço bem baixo e vice-versa, uma casa ruim, mas com um preço bem alto? Aí o que vai acontecer? O mercado ele não aceita esse tipo de situação, né? Se você tem uma casa que você coloca o preço muito alto, não vende. Quando existe uma casa lá, você passa, tem 10 anos que a placa está lá de vendas, é que o preço está errado, né? Passou de 6 meses, já está errado o preço. Se a gente tiver 10 imóveis para vender no mesmo preço, quem colocar o menor preço vende primeiro. Quando você vê alguma coisa com preço muito baixo, tem que tomar cuidado. Tem que ver se tem documento. Por que está vendendo tão baixo, né? Curada, De repente pode ser uma extrema necessidade. Igual tem gente que tem uma doença, tem uma extrema necessidade que vai precisar do dinheiro. Pode acontecer de ter alguma coisa, né? As oportunidades,
ela existe. E quando você tem a oportunidade, se você não estiver preparado para pegar, ela passa e de repente você não tem, vai ter esperar muito, de repente você nem consegue ter uma outra oportunidade. Respondi? Não? Aí você percebeu que não tem como, né? Pedro, não tem como. Se tiver muito barato, você investiga para ver o que aconteceu. De repente a pessoa pode estar desatualizada, né? E pode não estar sabendo, e pode ser uma bela de uma oportunidade. Mas tem que investigar. O dito popular, que não existe almoço grátis, né? Que não existe nada assim tão fácil. A gente tem que tomar cuidado. É verdade, Tá. né? Eu dei um exemplo de uma casa que, tipo assim, é bem ruim, tá um valorzinho aí discutível. Mas agora, e uma casa boa? Tipo assim, tem já uns 4 banheiros, uns 5 quartos, suíte, e está em um valor baixo. Como é que fica essa situação? Se você viu uma casa grandona, uma casa bacana, a primeira coisa que você deve fazer é investigar a documentação. A documentação tá certinha? Ah, tá tudo certinha? Opa, vai para cima, entendeu? É isso que é Como as é essa precauções. documentação, ô Davi, que eles A, a têm que docu- olhar? a documentação que você tem que ver é igual, por exemplo, se você for comprar um imóvel à vista, tem que puxar certidões, né? Se o imóvel tem alguma dívida, de repente você compra um imóvel por 100 mil, ele tem 100 mil de dívida. Tem que puxar para ver se ele tem algum tipo de dívida. Se ele deve para a prefeitura, de repente, se essa pessoa tem uma dívida trabalhista, ou penhorou, colocou essa casa como garantia de algum negócio que ele fez, de alguma coisa. Então a gente tem que ver essas informações. Quando você vai fazer um financiamento, aí é mais tranquilo, porque o banco não vai fazer sem checar essas informações. Quando ele deixa você assinar o financiamento, ele já certificou que está tudo tranquilo. Agora, por exemplo, numa casa de um pagamento à vista, você vai ter que puxar essas certidões, vai ter que ir no cartório e ver tudo certinho. E em seguida fazer a escritura e registrar. O dono do imóvel é quem tem o registro do imóvel. Se você faz uma escritura e não registra, o anterior ainda é dono. Ixi, pensou? Então, aí tem que fazer cercar dessas condições aí, tá tudo tranquilo. Esse pode acontecer de ter uma casa extremamente boa, de repente o cara tá endividado, de repente precisa resolver a situação, a vida dele ali, pode acontecer. São questões de oportunidade, não é comum. E até prestar atenção nessa questão que você falou, né, da dívida, por exemplo. Ao perceber que o imóvel tem alguma dívida, esse valor ele pode ser negociado, e aí você consegue fazer um bom negócio se você conseguir lidar com essa situação. Ao mesmo tempo, se você não souber, você pode se dar muito mal. Muito mal. Por aí. Geralmente, quando a gente não compra dívida, né? É, A gente compra só o imóvel. é Ele verdade. ele quer 200, tem 100 de dívida, você vai dar só 100. Você Exatamente. pega ali, já quita a dívida, resolve. Não, mas dívida eu não vou comprar dívida, eu vou comprar só o imóvel. Uhum. Quanto você quer? Eu quero X. Aí você vai fazer o levantamento, ver como que tá, e aí tomar a melhor decisão. É verdade. Então, a melhor opção é saber se tem alguma coisa, né, nessa casa, já ter já a noção dela, já ter já a noção se está devendo alguma coisa ou não. Você vai puxar. Hoje, na internet, você consegue tirar a matrícula. A matrícula do imóvel é como se fosse tudo que acontece no imóvel. O imóvel era do Zé, passou para o João, fez financiamento pelo Itaú, passou para Maria. Então, quando você tira a matrícula do imóvel, ele vem toda a origem daquele imóvel ali. Então, se você tirar a matrícula, você já vai saber se, se tem alguma dívida. Aí tem que tirar certidões, né, negativa na prefeitura, nos cartórios. Aí tirou as certidões, está tudo certinho? Beleza. Entendeu? Você já vai atrás de qual imóvel? Qual que você está planejando comprar, Pedro? Porque eu tô sentindo que você tem algo em mente. Acho que se eu for mais ali, tipo assim, já sair de casa um dia, eu acho que eu vou em um apartamento mesmo. Você vai no apartamento?
Sem Eu dívidas, acho que né? no apartamento. Zero dívidas. Uma casa Zero. limpa. Sem nada com isso, sem nossa assim. Nada que Na nem planta. É, sem nada. Só uma casa, só um apartamentinho normal, só para começar a viver a Ó, vida o sozinho. Matias já quer fazer aqui, ó, a cotação de um imóvel em Ubatuba. Você viu, Davi? É. O Matias já tá querendo saber o preço. Você vai morar em Ubatuba, Matias? Eu pretendo. Ah, ó, Hum, já é. escolheu que tipo de casa você quer? Então, eu queria. O meu pensamento é uma casa, não um condomínio, mas uma casa própria, não tão grande, sabe? O que é não tão grande? Ó, é assim que você se depara com o seu cliente, hein, Davi? Como é que você resolve esse cliente que quer uma casa não tão grande? Aí a gente tem que sempre investigar, né? Quando a gente vai no médico, você chega lá e pergunta, por que você está curadinha? Por que você não está? O que você tem? O que você não tem? O que aconteceu, né? Então tem que fazer, para você conseguir dar a receita certa, tem que entender. Tem pessoas que falam, não, eu quero uma casa não tão grande. Para uma pessoa pode ser 100 metros, para outra pessoa pode ser 50, para outra pessoa é 500 metros. Então a gente tem que entender direitinho o que que ele quis dizer Com com não esse tão não tão grande. grande. E o Matias tem que descobrir o que é esse não tão grande, né? É De repente importante. é Pode dois falar. dormitórios, três dormitórios, né? Por aí deve ser. Cadê você, Matias? Oi, Você descobriu quantos dormitórios da sua casa? É você, um para os seus 3 filhos. então, inicialmente eu quero uma casa em Ubatuba só para mim mesmo, então de dormitório seria seria dois porque é um para mim e um de hóspede de visita, né? Ah, você quer receber visita. É importante pensar nisso, né? Quando vai planejar e comprar um imóvel, tem que pensar também para que você vai usar esse imóvel, né? Sempre tem que saber qual a finalidade, né? Tem gente que compra para alugar, tem gente que compra para morar, tem gente que quer um espaço maior porque quer ter visita, tem gente que vai fazer uma casa de veraneio. Então, tem todos esses critérios aí. No caso dele, ele falou que uma casa de 2 dormitórios. O que que eu fiz? Eu coloquei no Google aqui, ó, para mim ter uma ideia aqui das casas aqui no litoral, ó. Betioga, se for um imóvel usado, é na faixa de 5 mil metros, novo, 11 mil. Caraguatatuba, usado, 4,5. Guarujá, está entre perto de 5, Itanhaém. Ubatuba não vem nessa relação, vou ter que buscar outra aqui. Tem Ubatuba, ó. Ela está na faixa de 4. Não está caro, não. Ó, tá bom, hein? É. Vocês viram que quando vocês crescerem, vocês têm que ser igual o Davi. A gente está falando aqui, ele já estava trabalhando, estava descobrindo. Igualzinho vocês na hora de me entregar a atividade com uma semana de atraso. Né? Tem que ser. Ixi. Né? Tem que ir trabalhando. E a gente já vai a gente está quase encerrando, né, Davi? Vocês têm mais alguma coisa para perguntar? Fala, Pedro. Posso fazer mais uma pergunta? Pode, até 2. É o seguinte, tem aquele filme lá que mostra onde é que, quando você vai arranjar um emprego, de vez em quando, nesse emprego, a pessoa não está desempregada, está saindo de casa e tem que arranjar um emprego. Aí tem empregos que a pessoa que divulgou isso aí tem como dar uma casa de aluguel. Como é que funciona? Tem empresa, acho que ele queria saber se tem empresa que contrata e dá uma casa para a pessoa morar. É mais ou menos isso? Exatamente. Como é que funciona? Tem empresa, por exemplo, quando você troca de cidade, quando você troca de município, de estado,
Então, acontece de ter algumas empresas que dá isso daí. E tem algumas empresas também que, dependendo de onde eles moram, eles têm uma vilinha, né? Para dar para essas pessoas aí. Mas isso aí é incomum, tá? Não é normal, não. O normal é você conseguir seu cantinho, sei lá, arrumar uma kitnet, e dar um jeito, se precisar fazer alguma coisa desse tipo aí. Entendeu? Uma pergunta. Você acha vantajoso Entendi. comprar uma casa, um terreno que seja de fruto de uso campeão? O que você diz a respeito disso? Como assim, professor? Uso Não, Uso sim, campeão, foi isso que uso campeão, alguns terrenos, são terrenos que não tem documentação, terreno, né? casa. Ou terreno, uma casa que não tem documentação. Às vezes a pessoa morou num determinado lugar lá, depois de um tempo começou a pagar o IPTU, aí você tem o uso campeão, você pode usar aquilo ali, mas na verdade não é seu. Lembra que eu falei do registro? Igual, por exemplo, se você estiver morando lá no uso campeão, e o registro está lá no nome de alguém, o cara não liga, ele morre, os herdeiros vão acionar, outras pessoas vão acionar. Existem alguns casos que não acontece nada, mas a gente vê direto aí na televisão, o cara estava morando, gastou o que tinha, o que não tinha, o juiz mandou derrubar tudo, vem o trator, passa por tudo. Eu, particularmente, não compraria nada nessa situação. A primeira coisa é documento. Exatamente. Dá mais trabalho, né? Construindo que, Mas mesmo igual tem gente que constrói no terreno de outra juiz, pessoa. Não deu para O ouvir, uso- Messias. Mesmo o juiz dando direito, né? a audiência ter dado direito à pessoa do uso campeão? Enquanto você não tiver o registro do imóvel, isso pode ser mudado. Entendeu? Um juiz pode te dar, outro pode tirar, entendeu? Então, a parte direito, ela tem um monte de brechas, né? Então, você vê aí todo dia, tem cara que tá, a gente sabe que tá atolado de errado e vence, consegue vencer, não acontece Caramba. nada. Então, Então só fica. Que para foi? você ter a posse do imóvel, né? Tá tranquilo no seu imóvel, você tem que ter a documentação, que é a escritura registrada e pagar, né? Porque o imóvel não é nosso, o imóvel é do governo. E pagar os impostos em dias. Aí você vai estar tranquilo. Fora dessa situação, qualquer hora pode acontecer que você tenha que sair. Entendi. Então, olha só, não é só o imóvel, não é só adquirir o imóvel, é toda uma documentação, todo um cuidado com legislação, né? E controle dessa documentação também, né? Dos impostos. Uma vez você fez e registrou, o imóvel é seu. Para transferir para outra pessoa, você vai ter que assinar. Então, é meu, ninguém tira. Sim. Se você pagou os impostos em dia, aí tá Então, tranquilo. e mesmo para você ter esse imóvel, né? Você adquire, paga e você tem que fazer a regularização disso constantemente. Você tem que manter tudo em dia, porque senão você ainda pode perder e prejudicar a venda ainda, né? É isso que é muito doido. Você, além de você não conseguir ficar com ele, você ainda prejudica a venda dele, né? É bem complicado. Vocês têm mais alguma dúvida? Essa jaca é meio salgada. Que jaca? Não entendi, Matias. Vocês têm mais alguma dúvida, pessoal? Não, professora. Pra mim Não, eu deu vou. zero. Pra mim Oi? zero. Zerou? É Pra porque mim assim, zerou. Davi, a gente não entendia nada desse assunto, tá? Então você tá pegando a gente bem zerado. Eu acho que a partir dessa nossa conversa aqui vai começar a surgir um monte de coisa. Eu acho que você vai ter que aparecer de novo aqui Tá bom. qualquer dia. E deixa eu te pedir. Vira nosso professor também. Oi? Vira nosso professor também. Viu? Ó, eles querem você como professor, Davi. Você É foi uma boa. contratado. Você pode Mas ser isso. eu sou corretor e eu tenho bastante coisa. Igual a gente está conversando aqui, já teve gente ligando. Se eu for ver no meu WhatsApp agora, tem em torno de umas 50 mensagens para me responder. É mais ou menos Nossa. assim, quando a gente começa. Mas isso é legal. Isso quer dizer que vai dar certo.
A gente tá usando o tempo do Davi. O Davi está disponibilizando o tempo dele para a gente. Olha só para vocês aprenderem, tá vendo? E ele nem conhece a gente. Tá conhecendo hoje. A gente, no mundo, a gente tem que vir para servir, a gente tem que ter utilidade. Essa é a função do ser humano. Servir. Quanto mais você serve, melhor cidadão você vai ser, e mais coisas você vai ter. E isso é incrível, né? E a gente já vai agradecer você, Davi. Só um minutinho. Antes de a gente te agradecer, eu quero te perguntar que conselho que você dá para esses meninos aí e meninas, né? E para mim também, que eu quero adquirir o meu imóvel. Que conselho que você dá nesse momento para a gente? Por onde a gente começa? Tudo que você quer fazer, o momento ideal é agora, entendeu? Primeira coisa, eles são jovens, tem condição? A pessoa para comprar um imóvel, ele tem que, no mínimo, vai ter que ter uma renda, vai ter condição de pagar. Esse é o primeiro ponto. Tem renda? Consegue pagar a prestação? Consigo calcular os riscos? Vamos embora. Pessoas adultas, né? Quanto mais você espera, mais você perde. Lembra que eu te falei que 10 anos atrás, as pessoas que, vamos pensar quem tem 30, se tivesse comprado lá 10 anos atrás, isso aconteceu comigo, entendeu? Eu tive a oportunidade de comprar apartamento, que a minha prestação hoje ia ser R$ 400. O aluguel do apartamento é 1.500. Já imaginou? Eu demorei muito tempo porque eu caí nessa daí. Eu queria comprar algo que eu não dava. E eu fiquei muito tempo parado, travado. E depois que eu resolvi essa questão, aí que eu consegui comprar. Então, hoje eu consigo crédito, hoje eu já compro. Entendi. Então, você aconselha que mesmo que não vá morar, procurar opções válidas, adquirir um imóvel, alugar esse imóvel para, a partir dele, investir no que você quer. Isso. É o começo, né? É o começo. Se você comprar um imóvel hoje de 200, daqui 10 anos ele vai estar valendo 400. Entendi. Você pode ver que se você perguntar para as pessoas que comprou e que demorou na compra, o que aconteceu? Eles vão relatar justamente isso daí. Eles poderiam ter comprado antes, numa localização melhor, na mesma condição que ele pagou em outro lugar, em outra metragem. O imóvel ele não espera ninguém, ele não espera, ele vai sempre subir. Entendi. Então, ao invés de ficar procurando uma idealização, né, partir para o real, e a partir da realidade você começa a subir os degraus, porque o imóvel vai se valorizar, né? Isso. E aí também tem a questão assim, tem gente que fala, eu vou juntar dinheiro. Aí eu pergunto, quanto que você tem junto? Eu não tenho nada. Então eu já sei que você não junta dinheiro. Qualquer pessoa que junta dinheiro, tem dinheiro. Sim. Ele não vai virar um juntador de grana da noite por dia. É verdade. Então, ou ele tem essa mentalidade de juntar um dinheiro, ele vai ter um dinheirinho. Aí esse cara, ele pode até conseguir juntar um dinheiro bom e conseguir uma oportunidade, de repente, até melhor. Mas quem não tem o hábito de juntar, não acontece. Nunca vai ter nada, né? Pegaram a dica aí do Davi? Sim. Quem guarda sempre tem. Quem guarda tem. Minha mãe sempre fala isso. Então, vamos agradecer o Davi. Quem começa agradecendo, Davi? O Pedro? Obrigado por me ajudar a entender esse negócio do mercado e passa o seu número aí para daqui a 2 anos eu te ligar para você me ajudar com a construção de um apartamento. O meu número, a professora pode colocar no grupo aí, se alguém tiver dúvida, quiser perguntar, aí pode ficar à vontade. Eu demoro às vezes um pouquinho de responder, igual eu falei, mas eu respondo todo mundo. E não precisa agradecer não, tá bom? Tá tudo tranquilo. Eu que agradeço por poder participar. E se eu puder ajudar as pessoas, eu estou sempre para ajudar. Eu vim para servir nesse mundo. Não, nós que agradecemos, Davi. Davi, nem conheço o Davi. Davi foi uma indicação, foi muito gentil. Obrigada mesmo, Davi, pela sua participação. Ajudou a gente aqui, né, a compreender várias coisas. A partir daqui, a gente vai começar a pensar várias outras coisas, principalmente em relação à documentação, que a gente não tinha nem pensado nisso,
né, para trabalhar a questão da moradia, a questão dos impostos, né, que não tinha parado para pensar, e trouxe para a gente muita coisa nova. Muito obrigada mesmo, de verdade. Obrigado, eu. Estou à disposição. Palmas para Obrigada, vocês, que em obrigada. plena pandemia tá aí Estamos aqui lutando e estudando, perseverando. Eles são ótimos, viu? Eles estão quietinhos aqui, mas eles são ótimos. Messias, quer falar alguma coisa, Messias? Será que o Messias está aí? Eu acho que o Messias não está. Vocês querem falar mais alguma Eu tô coisa? aqui ainda, Está aí, Messias? A gente está Tá cortando, encerrando. Débora. Tô sim, Débora. Não, a Tô gente sim. Tô está aqui, eu tô quase encerrando. sendo chamado. Tá? Obrigado, Davi, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento. Muito obrigado mesmo, de coração. Obrigado, eu. Obrigada, viu? Gente, Obrigado, eu vou eu. encerrar, tá? Eu vou deixar Calma o grupo. Quer falar, Júlia? Muito obrigado. Muito obrigado, gostei muito da live. Essa palestra foi muito boa. Que bom que gostou. Isso é importante. Obrigada. Obrigada, viu, Júlio? A gente vai encerrar, então. Vou deixar o grupo de vocês aberto. E daqui a pouco eu passo uma atividade. Eu acho que a gente vai ter que pensar nessa atividade juntos hoje, né? Como é que a gente vai externar isso. E obrigada, Davi, pelo seu tempo. Se você quiser sair, Davi, pode sair, que eu sei que você tem um monte de coisa para fazer, né? Eu vou falar com eles mais um pouquinho, tá? Obrigada. Obrigado, eu. Até breve. Se precisar, depois você me chama. De repente, pode fazer um questionário, alguma coisa. Ou se você quiser que eu responda também lá no WhatsApp, aí você faz aí direitinho, me manda que eu vou respondendo, tá bom? Ai, muito Obrigado. obrigada, viu? Tchau. Boa tarde a E a gente todos. Tchau, fica aqui Fiquem com tchau. Deus. Dias Boa melhores tarde, até virão. mais Um tarde. abraço. Verdade, né? Obrigada. Ótimo trabalho para você. Obrigada Obrigado. mesmo. Mas, boa tarde, bom dia. E vocês aqui, vamos pensar na nossa atividade? O Vamos. que vocês acharam? Gostei. Gostaram, Gostei né? muito. Vamos pensar no nosso imóvel? Eu vou pensando no apartamento. Ó o Messias ali na Messias. sala de espera. Ô, Senhor, que situação, hein, Messias? Olha a máscara. O narizinho de fora, Messias. Isso. Vamos desejar energia boa para o professor Messias, para ele ficar bem. Até com sono. Até com sono. Então, eu vou lá para o grupo, tá? Aí a gente pensa nessa atividade. Eu acho que vou passar alguma coisa para vocês em relação ao que a gente viu hoje sobre a valorização do imóvel, como adquirir o imóvel. O que vocês acham? Mais fácil, né? Sim. Que aí vocês me falam o que vocês aprenderam aí sobre como adquirir um imóvel e se vocês pensaram no tipo de imóvel. O Matias já saiu, né? Mas ele falou que ele queria uma casa na praia. E aí a gente pensa nesse imóvel que vocês gostariam de ter. Tá bom? Acho que uma casa perto da praia. Né? Eu também tô querendo uma casa na praia, hein? Entendi. Ah, tá. Agora entendi. Tem casas de praia que tem algumas escolas, hospitais aí, então, Isso. dependendo de onde vai ser essa praia, vai ser, ó, uma grana zona. Às vezes não, vamos pesquisar, né? Quem sabe? Também. Quem sabe? Vai que dá bom. Você viu, ó, ele falou que em Ubatuba tá quase o preço aqui de Itaquera. Eu já fui em Ubatuba, as casas são muito boas. Tem bastante praia. Vamos pensar Se nisso. quiser, eu trago a minha avó para ela contar a história da casa da praia. Olha só, tá vendo? Desculpa, a Ana Júlia também tem casa na Quantas praia. casas você tem, menina? Quantas casas Nossa, você tem? gente. A Ana Júlia esfregando na nossa cara. Quantas Eu casas não. ela tem? Jogando na cara de É ninguém, de não. patinhas. Tipo isso. Ela realmente é parente dele. Ela é parente dele. Tô achando mesmo, tipo patinhas. Não, mas tudo bem, sem bullying. Só, Eu não tô só porque a bullying, Ana não, tô Júlia fazendo tem bullying. vários castelos.
Mas vamos pensar nessa atividade. Daqui a pouco eu posto a atividade para vocês, então, tá bom? Vou liberar vocês, que daqui a pouco eu tenho o projeto de vida. Beijo, obrigada, viu? Aí Até semana que vem a mais. gente tenta o engenheiro, porque ele mandou mensagem, só que eu fiquei com medo de eu não conseguir colocar ele aqui, aí eu preferi pegar o corretor, que era mais certo, né? E depois eu vejo com o engenheiro. Consegui mais 2 engenheiros, uma menina, e que ela trabalha com construção de casas, mesmo condomínios, igual você perguntou, Pedro, e o engenheiro que está reformando a escola. Só que ele estava indo e voltando da escola, aí eu fiquei com medo de não dar tempo, atrasar muito aqui para vocês, né? E a gente tem outras aulas também. Mas eu tentei, vou agendar com ele certinho semana que vem, e aí eu vou ver o horário com ele. Aí qualquer coisa a gente faz assim, a gente começa e depois eu coloco ele na live, tá bom? Então, beijos. Beleza. Até semana que Beijo. vem. Até. Tchau. Para de gravar, Júlio. Pode, não, é o Robert, né, que tá gravando. Não, sou eu, professor. É você, Júlio? Então Sim, tá bom. sou eu. Aí vocês postam lá para mim, tá? Tá bom, professora. E me manda só o link, tá bom, Júlio? Depois, por favor. Tá bom. Sim. Tá? Aí eu coloco junto com a atividade.